Bom, gente, a ideia da aula de hoje é a gente fazer uma distinção, é a gente traçar a diferença entre simulação e animação. Tá? Quando a gente começou a falar de computação gráfica, a gente começou conversando, mas sem dar muita bola para a física, né? Para a realidade física daquilo que a gente estava sintetizando, das imagens que a gente estava gerando, das animações que a gente estava fazendo. Mas a ideia era essa mesmo, porque a gente de início tinha só interesse em aprender a usar o software, né? Em aprender a gerar uma animação, em aprender a fazer as coisas. Mas, como o curso que a gente está fazendo é de engenharia, então é importante a gente saber tratar a computação gráfica sob o ponto de vista da simulação física. E aí, pessoal, estabelecer uma diferença entre animação e simulação. Eu coloco mais ou menos nessas bases, pessoal. Quando a gente fala em animação, a gente está falando em uma sequência de quadros, né, que a gente vê, onde não existe necessariamente, isso é importante, não existe necessariamente vínculo com a realidade do meio em que a gente se encontra, vínculo com a realidade do cotidiano, vínculo com a realidade daquilo que a gente está querendo mostrar. Tá? Então, se é uma animação, eu não preciso ter o que a gente chama de grau de realismo. Tá certo? Eu posso gerar uma animação a partir de qualquer ideia que eu tenha em termos de movimento, de objeto, enfim, eu não tenho compromisso nenhum com a realidade. Agora, se como engenheiro eu preciso realizar a representação gráfica, vamos falar assim, de alguma coisa que seja fisicamente válida, então eu tenho que, claro, respeitar as leis da física, né? E por sua vez, nesse caso, eu não vou estar gerando uma animação, eu vou estar gerando uma simulação. Tá? Então, olha, se nós formos pensar em engenharia, tá? Se nós formos pensar não como artistas, mas como engenheiros, então a computação gráfica ela tem que ser associada às leis da física se eu quiser simular um fenômeno qualquer ou um sistema qualquer que eu tenho no meu dia a dia, no meu trabalho. Tá? Então essa é a diferença fundamental que a gente vai ter entre animação e simulação. A animação ela não tem compromisso nenhum com a realidade, a simulação ela está amarrada à realidade, ou seja, ela está amarrada às leis da física. Não tem como você fazer uma simulação, não faz sentido, né? Não faz sentido você fazer uma simulação se você não respeitar as leis da física, se você não considerar a física naquilo que você está querendo simular. Ok? Bom, como é que a gente pode interpretar esse conceito de simulação? Primeiro, de uma maneira bem simples, tá? Mas através de alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu peço para vocês imaginarem é o exemplo do metrô. Eu acho que todo mundo aqui já andou de metrô, então todo mundo aqui vai entender o que eu estou dizendo. Começa imaginando o seguinte, olha, quando você entra no trem do metrô, o trem do metrô está parado, correto? Você não entra no trem do metrô andando, eu acho que você não faz isso. Aí, olha, depois que você entra no trem do metrô, as portas se fecham e o trem começa a se mover. Como é que o trem começa? Aliás, como você percebe que o trem começa a se mover? Você percebe que o trem começa a se mover porque na hora em que esse movimento começa, o teu corpo tende a ir no sentido contrário do movimento, né? Por exemplo, o trem está indo para frente, o seu corpo ele tende a ir para trás, né? Isso acontece por causa da inércia. Só que o seu corpo ele não vai ficar direto indo para trás conforme o trem anda. Chega uma hora em que você para de sentir esse efeito, né? Você para de sentir essa força que empurra o teu corpo para trás. Isso é o que a gente chama de inércia, né? Você passou pela inércia, por um processo de inércia. E você para de sentir
esse efeito na hora em que o trem para de acelerar, tá certo? Ou seja, no momento em que o trem deixa de acelerar e começa a viajar em velocidade constante, você para de sentir esse efeito de ser empurrado para trás. Só que a hora em que o trem está chegando perto da estação e ele desacelera, você começa a sentir novamente esse efeito, só que em sentido contrário, né? O seu corpo ele começa a ir para frente à medida em que o trem vai parando. Por que isso acontece? Porque o trem ele começou a sofrer uma força contrária ao movimento em que ele se encontra. O trem tem que sofrer essa força, senão ele não para, né? Senão ele vai ficar se movendo para sempre, tá certo? Em suma, pessoal, resumindo, o trem parou, ele está parado, você entrou no trem. Para o trem entrar em movimento, tá? Para o trem começar a se movimentar, você tem que obrigatoriamente colocar uma aceleração nele, tá certo? O problema é que se você acelerar de qualquer jeito, você de repente pode causar um acidente, você de repente pode causar um incômodo nos passageiros, você pode danificar a estrutura mecânica do seu trem. Então, lógico, né, você vai acelerar de uma maneira suave, vamos dizer assim. E claro, né, enquanto o trem acelera, lógico, né, se ele está acelerando, a velocidade dele vai aumentando, tá? Só que, claro, né, como eu falei para vocês, a percepção dessa sensação, a hora que o corpo de vocês para de ir para trás, é porque o trem cortou a aceleração, ou seja, ele não vai ficar acelerando indefinidamente. A velocidade do trem ela não vai aumentar indefinidamente. Chega uma hora em que a velocidade tem que parar de aumentar, tá? E é nesse momento em que a velocidade para de aumentar que a aceleração é cortada. E o trem passa a se mover em velocidade constante. Tá certo? Bom, então o trem onde a gente se encontra, ele está andando em velocidade constante. Legal, agora está chegando perto da estação, ele tem que parar. Para ele parar, lógico, né? Ele tem que reduzir a velocidade dele. E lógico, também reduzir até parar, né? Só que para ele conseguir reduzir a velocidade e parar, você tem que aplicar uma aceleração nesse trem, mas essa aceleração ela tem que ser em sentido contrário ao movimento que o trem está realizando. Então, por exemplo, se o trem está se deslocando para a direita, a aceleração no trem, nesse caso, para ele parar, tem que ser aplicada para a esquerda, né? Sempre em sentido contrário ao movimento, correto? Com a aceleração em sentido contrário, por consequência, a velocidade do trem ela vai diminuir, tá certo? E na hora em que o trem parar completamente, certo? Na hora em que o trem parar por completo, nesse momento você tem que interromper a aceleração que você aplicou no trem. Por que você tem que interromper a aceleração nesse momento? Porque senão o trem vai começar a andar em sentido contrário. Tá certo, pessoal? Gente, entendido até o momento esse exemplo? Alguma dúvida?